Olá, bom dia a todos. Bom Bom dia, dia. bem-vindas, bem-vindos. Bom dia, Tiago, João. Vejo aqui já estão conectados. Duarte, também a Sofia. Vasco, muito bom dia. Flávio. Margarida, Hum, olá, muito bom dia. Vamos esperar então apenas mais 2 minutinhos para que todos os participantes tenham a oportunidade de se conectar. Então, vamos só esperar mais 2 minutinhos. bom dia, Margarida. Olá, Rodrigo. Helena, bom dia. Bom dia, Filipa. Vamos esperar até o meio-dia e 2 e já começamos, então, esse novo webinar. Olá, Bruno, André. Bom dia, Marília. Olá, Diana. Bom dia, Cláudio, Patrícia. Já começa a haver muita gente. Perfeito, vamos esperar até meio-dia e 2, mais um minutinho e já começamos, então. Bom, perfeito, pessoal. Bom dia a todos, bem-vindos a esse novo webinar daqui da Partua. O webinar de hoje é dedicado a um tema muito discutido nos últimos meses e, sobretudo, fundamental para os retalhistas. Nós estamos falando, evidentemente, da inteligência artificial. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Alfredo Pantaleão, aqui da equipe de Customer Success na Partua. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E comigo está também a Silvia Rodrigues, que também é da nossa equipe de Customer Success. Silvia, se você quiser dar uma palavrinha. Também é um grande prazer de estar aí com vocês todos e partilhar este tema com toda a audiência. Perfeito. Então, a ideia, pessoal, é que na próxima, mais ou menos 1 hora, nós vamos tentar guiá-los num percurso que combina dados, que combina exemplos e que combina também casos concretos, para perceber como que a IA pode nos ajudar na otimização da visibilidade online, na gestão da reputação, na comunicação com os clientes e também na conversão dos clientes dos nossos pontos de venda. Então, antes de começarmos, apenas uma pequena informação rápida sobre a plataforma do Livestorm, que está hospedando esse webinar. Vocês verão que no canto inferior direito, vocês encontraram o chat para nos escreverem a qualquer momento. A seção também das perguntas, onde vocês podem colocar as vossas questões. E a área de inquéritos, que nós vamos, de sondagem, que nós vamos utilizar durante a apresentação. Vocês podem, então, ao longo da apresentação, enviar as vossas perguntas, comentários, ao longo de todo o webinar, e nós faremos o possível para respondê-las ao final, na sessão de Q&A, para mantermos o ritmo da apresentação fluido. E basicamente isso, sem mais. Vamos lá, vamos começar, então, esse webinar. E começamos, então, fazendo já um enquadramento, porque falar de IA no marketing digital é um tema que é enorme, né? Ele é muito abrangente. Hoje, o nosso foco, nós vamos focar nos processos que a IA torna possíveis ou que melhora, em particular 4 deles. O primeiro é o processo de análise. Então, o volume de informações elevado, a quantidade de touch points, de interações e de ferramentas à nossa disposição tende a tornar a análise manual dos dados muito cronófaga. Eu não diria impossível, mas quase impossível, né? E a IA hoje, ela nos ajuda a gerir e a interpretar esses dados de forma mais simples e de forma mais rápida. O segundo processo que a IA torna possível, ou que melhora, é o processo de personalização. Então, personalização nas interações com os clientes. Os clientes, eles esperam hoje serviços e produtos cada vez mais personalizados, cada vez mais rápidos e em vários canais para dezenas de pontos de venda. Isso é uma tarefa que é muito complexa de ser realizada manualmente, sem a ajuda da IA, sem automatizações. O terceiro é a conversão, o processo de conversão. Então, a IA hoje ela não é apenas um suporte técnico, ela não é apenas um bot num chat, mas ela é verdadeiramente um acelerador que ajuda as equipes de venda a fechar a compra
ou apoia essa equipe de forma rápida e eficiente no seu trabalho. E por fim, a IA, ela é uma ferramenta hoje que ajuda as empresas a manterem-se competitivas. Nós entramos na era do GEO, que é, né, o Generative Engine Optimization. Já não basta apenas o SEO, como nos últimos 20 anos. Hoje a informação ela tem de ser super bem estruturada, de modo a que os motores baseados em IA, né, os famosos LLMs, os Large Language Models, como o ChatGPT, AI Overviews, Perplexity, possam encontrar as suas empresas e possam posicioná-las e destacá-las nas pesquisas. E quem não sabe se adaptar, quem não se adaptar a essa, a, ao crescimento dessa IA, ao lugar da IA cada vez mais presente nas estratégias de marketing, arrisca a tornar-se invisível nos dias de hoje, né? Então, hoje nós veremos como estruturar essas possibilidades em três frentes-chave. A primeira delas é o lugar da IA nas pesquisas e o impacto da IA na visibilidade online. Em segundo lugar, nós vamos ver como que a IA hoje, como ferramenta, ajuda na gestão da reputação. E, em terceiro lugar, o lugar da IA nas interações online com os nossos clientes e na conversão desses clientes. A Silvia agora vai começar falando um pouco mais sobre esse primeiro aspecto, que é o papel cada vez maior da IA na otimização da visibilidade online. Força, Silvia. Silvia, acho que o microfone está cortado. Peço desculpa. Desejo bem-vinda mais uma vez a todos neste webinário e, então, vamos começar pela inteligência artificial aplicada às pesquisas online. Esta é, sem dúvida, digamos, uma das maiores transformações tecnológicas desde o próprio surgimento da internet. E todos nós já sentimos isso no dia a dia, não é? A saber que os hábitos dos consumidores mudaram e mudaram rápido. Hoje, muita gente já não usa apenas os motores de buscas tradicionais, preferem perguntar diretamente ao modelo de linguagem como o ChatGPT. E esse movimento já aparece nos números, que podem ver na slide, que cerca de 5% das pesquisas online passam hoje por ferramentas baseadas em IA conversacional. E estudos apontam também que até para o ano 2026, esse número pode chegar até 25% do tráfego total da internet. Portanto, para qualquer empresa com presença digital, isto é um sinal de alerta, mas também uma grande oportunidade. Portanto, o que estamos a ver nesta slide é que este fenómeno é especialmente interessante porque estamos a assistir a uma verdadeira fragmentação das pesquisas online. Se recuarmos a 2014, o cenário é outro. Quem procurava informação local, tipo um restaurante, um hotel ou uma loja, não ia só ao Google, usava também as páginas amarelas, o TripAdvisor ou outras plataformas. Mas como mostra este gráfico, entre 2014 e 2018, as pesquisas estavam espalhadas por várias plataformas, e cada uma com o seu foco e forma de mostrar resultados. E depois, aos poucos, o motor da pesquisa tradicional voltou a ganhar força. E agora, com a IA, a inteligência artificial, entramos numa nova fase completamente diferente. Aqui o que vemos é que entre 2018 e 2023 muita coisa mudou. Com o tempo, o Google explodiu nas pesquisas, sobretudo nas pesquisas locais, e acabou por se consolidar, como toda a gente já sabe, como o principal ponto de acesso à informação para os consumidores. Na slide a seguir, é interessante de ver também que, desde 2023, estamos a observar uma nova fragmentação, semelhante à das redes sociais. Estes canais que também se tornam ponto de partida para as pesquisas. E, além disso, também vemos aparecer gigantes, por exemplo, como a Apple, que antes não competiam com a Google e que hoje estão a investir muito, por exemplo, na Apple Maps. Para quê? Para competir diretamente com o Google Maps e ganhar uma parte do mercado digital. Portanto, e claro que, a mais disso, temos agora
as IAs conversacionais. ChatGPT, Gemini, por exemplo, da Google. Esta nova fragmentação, por exemplo, é também um risco real, até para as empresas que pareciam intocáveis, como a Google, por exemplo, que é o caso mais evidente. Mas, na verdade, é que hoje a maioria das pessoas já usa IA no dia a dia. Aliás, arrisco-me a perguntar e a dizer que muito de vocês cá presente já pediram ajuda ao menos uma vez ao ChatGPT ou ao Gemini para procurar uma informação. Certeza absoluta. E podemos também ver a evolução que antes, lembram-se que para buscar uma informação tínhamos de saltar entre vários separadores de internet para encontrar o que queríamos. Agora tudo está concentrado no que chamamos o chat da IA, que vai dar uma resposta clara, rápida e personalizada. Mas o que é importante também dizer é que a IA e a resposta que ela dá não a inventa, ela tem que ir buscá-la em algum sítio. E ela vai buscar a informação diretamente à web. E é por isso que a vossa nova missão, enquanto vocês profissionais do marketing, é de garantir que a informação da vossa marca seja fiável, seja clara, mas acima de tudo que seja reconhecível pelos motores da IA. Só assim a vossa empresa será considerada e recomendada nas respostas. E o que vai ser interessante de ver agora é como ser visíveis no LLM, nas IAs. Portanto, aqui vemos então o que realmente significa ser visíveis no motores da IA. No Google, por exemplo, através do AI Overview, no ChatGPT, a IA já mostra como podem ver mapas locais, descrições geradas automaticamente, mas também informações retiradas das fichas e das fichas do Google. Portanto, as respostas já vêm completas, já sabem, como não só com um link, como a gente tem hábito com o SEO, mas com conteúdo que seja pronto e contextualizado. É a grande diferença. E o nosso desafio a todos hoje é de garantir que a vossa marca também apareça aí. E é isso mesmo que vamos ver a seguir. Portanto, nesta slide é a parte importante é um ponto crucial, digamos, que é como estruturar os dados para que a AI Search o encontre. Quando, por exemplo, uma inteligência artificial responde a uma pesquisa, ela não lê o site como nós. Quer dizer, ela não olha para um design ou nem sequer para um layout. Ela vê apenas os dados e sinais estruturados. E enquanto mais claros, digamos, e mais completos foram esses dados, maior será a visibilidade da sua marca. O primeiro passo é simples, mas também é essencial, que é a ficha do Google. Mesmo que a maioria das IAs, estou falando do ChatGPT e Perplexity, com exceção da Gemini, que ela faz parte do Google, portanto, não leio diretamente as fichas do Google, mas as informações das fichas do Google, essas informações estão frequentemente reproduzidas em muitas outras plataformas, que são diretórios locais, por exemplo, mapas, etc. E são essas fontes que acabam por ser lidas pelo modelo generativo, como por exemplo o ChatGPT ou o Perplexity, e é por isso que há alguns pontos fundamentais, mas mesmo fundamentais, que vale a pena validar no caso das suas fichas. A saber, é que o NAP, que a gente chama o nome, o endereço, o telefone, é que está corretamente preenchido e igual em todos os canais, por exemplo? Será que os seus horários estão atualizados, incluído também os feriados e também os horários especiais, por exemplo? As suas fotografias. É que existem boas fotografias que mostram os seus passos, os seus produtos, por exemplo. E, finalmente, temos os atributos, que vocês conhecem todos, como a acessibilidade, os métodos de pagamento, serviços. É que essa parte também está bem preenchida. Portanto, estes detalhes, todos que eu acabo de falar agora, fazem a diferença entre ser citado ou então ignorado. As IAs leem as fichas como base de dados, ok? Portanto, quanto mais completas elas forem, maior as probabilidades são de aparecer. Esta parte desta slide é um pouco mais técnica. É o segundo passo, que é muito importante, que é o Store Locator.
certeza que alguns de vocês assistiram o webinário que eu também animei com o Stall Locator. Também faz parte da estrutura dos dados importantes para ser lidos pelas IA. Portanto, muitas vezes o localizador de lojas é visto, por exemplo, como uma página secundária, mas na realidade é um ponto absolutamente estratégico. O Store Locator centraliza o quê? Centraliza todas as informações essenciais, a saber, os endereços, os horários, os contactos, os serviços e até também avaliações de clientes. E é isso que as IAs, as inteligências artificiais, valorizam imenso, porque ali estes dados são claros, mas mais importante ainda, são legíveis e bem estruturados. E há um dado que a gente destacou, que é que 64% das informações locais usadas pelo ChatGPT, por exemplo, vêm precisamente dos localizadores de lojas. E isso é importante sabê-lo. Ou seja, que se esses dados, mais uma vez, estiveram em falta ou mal estruturado, é como se a vossa loja não existisse aos olhos da IA. Tem que se lembrar disto. É muito fácil, quer dizer que a IA hoje não olha para uma página como um utilizador normal. Ela lê um código, ok? Portanto, se no código, por exemplo, estiver escrito minha loja abre às 10 e que esse horário vai aparecer na resposta. Mas se a informação estiver em falta ou incoerente, por exemplo, simplesmente não vai aparecer. E é por isso, mais uma vez, repito, mas é importante, que precisamos de dados bem estruturados. Aqui vamos entrar numa parte um bocadinho, um aspecto mais técnico, mas que é também fundamental. Estruturar os localizadores de lojas com dados legíveis pelas máquinas. Isso significa o quê? Significa que tem que usar códigos que chamamos esquemas, que podem ver aqui à direita, notamente, e são uns códigos que são lidos pela as IAs, ok? Portanto, esses dados podem também dar várias informações, como, por exemplo, incluir um sitemap dedicado às lojas, que é muito importante. Há mais desses códigos de esquema que a gente fala, e também incluir elementos nesses códigos, como preços, moedas, serviços, que devem também estar claro nesses códigos. Porquê? Porque esses códigos são como sinais que os algoritmos generativos da IA, ok, vão recolher e que fazem a diferença entre estar presente ou então desaparecer. Portanto, um localizador de loja personalizado pode incluir tudo o que precisarem. Serviços, preços, avaliações, já vimos isso. Mas no objetivo de fornecer um máximo de informação possível ao utilizador. Se as vossas páginas de lojas, no localizador de loja do vosso site, existirem e que os dados não sejam de forma estruturada, não vão poder ser lidas. Mas se tudo está bem, corretamente estruturado e que toda a informação necessária está bem clara, é uma sorte para vocês que a IA possa encaminhar o utilizador diretamente para a vossa loja. Portanto, a mensagem é que a ficha do Google e do Store Locator, digamos que é como uma espinha dorsal da vossa presença online. Agora vou dar a palavra ao Alfredo para falar do próximo tema. Perfeito, obrigado, Silvia, muito interessante. Então, gente, agora que nós já então exploramos o papel da IA na otimização da visibilidade online, vamos passar então ao segundo pilar que eu mencionei ao início da apresentação, que é o papel da IA na gestão da reputação online. E nós vamos abordar esse ponto, esse tema e desenvolvê-lo nesses 3 pontos principais aqui que eu os apresento. O primeiro deles é como a IA ajuda a responder às avaliações. Depois nós vamos ver como que a IA ajuda a geri-las e a extrair insights, então a parte mais analítica. E como que a IA, por fim, hoje utiliza as avaliações no posicionamento orgânico e tem impacto direto na vossa visibilidade.
Então, em grande escala, a gestão manual das avaliações, ela pode ser muito complexa e custosa também. Em muitos casos, em caso aqui de projetos que nós temos com nossos clientes, por exemplo, nós falamos do tratamento de milhares de avaliações por mês. E é justamente nesse contexto que entra a inteligência artificial. A IA hoje, ela permite não somente respostas rápidas, mas também respostas que são personalizadas a cada um dos clientes, a cada um dos comentários dos clientes, e que sejam também coerentes, sobretudo, com o tom e com a imagem corporativa da marca. Então, a IA se destaca por esses motivos como uma ferramenta pela sua capacidade em contribuir positivamente a dois elementos-chave da relação com os clientes. O primeiro elemento é a reatividade. Então, uma avaliação sem resposta, ela transmite abandono, né? Uma resposta tardia transmite pouca atenção, pouca preocupação com os clientes. E a rapidez, pelo contrário, por outro lado, ela gera confiança nos clientes. E também, não só nos clientes, mas nos algoritmos de inteligência artificial que leem essas interações. Então, esse é o primeiro elemento-chave, que é a reatividade. O segundo elemento-chave é a personalização. Então, as respostas impessoais, elas se reconhecem de imediato pelos clientes. É necessário hoje, cada vez mais, ter um tom personalizado, um tom autêntico, que retome o nome do cliente, que retome a situação, que retome o contexto, que retome o que ali está descrito no relato do cliente. E a IA, ela ajuda a escalar esse processo. Ela escala esse processo muito bem, ela analisa o texto, analisa o comentário do cliente, identifica os detalhes-chave e propõe, em poucos segundos hoje, uma resposta que é coerente com as vossas linhas de orientação. Então, com o vosso tom de marca, o tom corporativo, a imagem da marca. E isso é feito através de prompts personalizados. Então, nós damos instruções para a IA sobre como responder, como se adaptar à nossa imagem, e a IA realiza esse processo behind the scenes. As avaliações também, então, essa é a parte mais operacional da gestão das avaliações, mas as avaliações também são uma mina de ouro em termos de insights, né? Então, os clientes, eles fornecem, através dos comentários que eles deixam, feedback direto sobre o que funciona e o que não funciona sobre o seu negócio. Mas aí, mais uma vez, surgem 3 desafios principais face a essa análise dos dados, e o primeiro deles é, como eu mencionei, o volume, muitas vezes, altíssimo de reviews. Muitas das marcas com as quais nós trabalhamos recebem centenas de milhares de avaliações por ano. Então, esse é um desafio muito grande, é um pain point enfrentado na análise dessas avaliações. O segundo desafio na análise é a subjetividade intrínseca dessas análises. A classificação por estrelas, por exemplo, muitas vezes ela não é suficiente para entender a voz do cliente. Dou um exemplo, então, um comentário de 4 estrelas, onde o cliente relata a sua experiência com um produto ou um serviço. Então, ele diz, ótimo produto, mas atendimento ao cliente fraco. Então, a avaliação, ela assinala uma área crítica e essa nuance, ela é perdida com uma simples análise da média das estrelas, né? As estrelas, elas não conseguem evidenciar essa nuance que a IA consegue identificar dentro dos comentários. E o terceiro maior desafio enfrentado hoje é um ponto que a Silvia havia mencionado, que é a fragmentação. Então, os clientes deixam feedback em muitos canais e em diversas plataformas hoje. Feedback no Google, no Facebook, no TripAdvisor, via sondagens privadas, inquéritos privados, e tudo isso é multiplicado e exacerbado pelo número dos vários pontos de venda também, né? Então, volume, subjetividade e fragmentação. Então, hoje, essas são as maiores dificuldades enfrentadas. E hoje, com a IA, na Partu, nós temos uma resposta a todos esses desafios do passado. Por exemplo, o volume, ele já não é mais um problema. A etiquetagem por tema dos comentários, ela se faz de forma automática. Uma vez que esses comentários são etiquetados, a plataforma providencia também
uma análise tipo SWOT. Então, uma matriz SWOT, um gráfico onde são identificados e são plotados todos os pontos fortes e os pontos fracos sobre os quais nós devemos intervir. E, por fim, a partir desses comentários, que são etiquetados automaticamente e retroativamente, a plataforma também providencia uma análise semântica hoje, com resumos qualitativos a nível de marca, a nível de ponto de venda, a nível de grupos também, de zonas. Então, tudo isso é facilitado pela IA. Agora eu queria tomar apenas 10 segundinhos para, a não ser que nós lançamos aqui, então, uma sondagem, vocês vão ver uma notificação ao canto direito abaixo da tela. Tem uma pequena sondagem, então eu vou deixar uns 10 segundinhos para vocês poderem responder a sondagem. As perguntas são se vocês já usam a IA para recolher insights das suas avaliações e se já utilizam também a IA para gerir a sua comunicação com os clientes via essas plataformas de mensagem. Então, deixar só 10 segundinhos para vocês poderem responder. Também vou aproveitar para tomar uma água e voltamos já. Então, Já, perfeito. já começamos a ter umas respostas. Perfeito. Então, retomando aqui a apresentação, obrigado pelas vossas respostas. Por outro lado, então, a IA, ela lê as avaliações. Então, as avaliações e a sua gestão, elas também têm impacto nas pesquisas tradicionais, né? E vocês podem aqui ver nesse exemplo do slide, como as avaliações geram keywords nas pesquisas orgânicas. Ou seja, o que isso quer dizer concretamente? Isso quer dizer que o que os vossos clientes pensam e o que os vossos clientes dizem sobre a sua marca através dos comentários também ajuda a sua marca e os seus pontos de venda a se posicionarem nas pesquisas. E essa é uma novidade que não deve ser subestimada. Hoje, como eu mencionei, já não é apenas o SEO tradicional a beneficiar das avaliações, mas também os AI Overviews do Google. Cada vez mais frequentemente, esses AI Overviews retiram diretamente frases das avaliações, extratos reais das avaliações, para gerar o resumo que é mostrado no topo da página aos usuários. Então, isso significa que a quantidade, a qualidade também, a frequência, a atualidade das avaliações, elas estão se tornando cada vez mais críticas para o ranqueamento, para o posicionamento local e para a possibilidade também de vocês aparecerem e serem citados nesses resumos de IA. Então, essa é a parte do impacto da IA na reputação. Nós já falamos, então, desse impacto. Falamos do impacto potencial da IA na visibilidade e na gestão da reputação. E agora, eu gostaria de, então, falar sobre o terceiro pilar, o terceiro pilar em qual a IA está cada vez mais jogando um papel fundamental, e no tema da conversão. Então, o comércio conversacional hoje, ele dispõe de chats e de mensagens para guiar os utilizadores ao longo do percurso de compra deles, em diferentes canais, então no WhatsApp, Messenger, Instagram, web chat, enfim, chatbots, e a IA está moldando profundamente os hábitos dos consumidores. Então, esses canais estão moldando os hábitos dos consumidores, né? Então, aqui para partilhar algumas estatísticas-chave, 85% dos clientes hoje preferem enviar uma mensagem em vez de telefonar para uma loja, por exemplo. E isso, há alguns anos atrás, era inimaginável, essa estatística, mas hoje é uma realidade. Então, esses hábitos estão sendo moldados pela disponibilização dessas novas plataformas de comunicação. E 70% das conversas com as empresas, com os negócios, têm um impacto direto nos lucros. E o porquê disso é evidente. Naturalmente, vocês imaginam que as mensagens dizem respeito a novas reservas, a pedidos de disponibilidade, de horários, tem disponibilidade de produtos e de serviços. E isso quer dizer que se nós respondemos rapidamente, nós temos o potencial de transformar, aumentamos as nossas chances de transformar um simples pedido, uma simples consulta dos clientes,
em uma venda. Eh, e o canal protagonista, dessas mensagens e o canal protagonista do comércio conversacional hoje é o WhatsApp. Ainda mais, com a recente adição pelo Google, do botãozinho do WhatsApp, as fichas. E aqui eu gostaria de partilhar algumas estatísticas adicionais, específicas sobre o WhatsApp, que aqui a gente começa 89% dos portugueses com acesso à internet utilizam o WhatsApp. Então, é um número, vocês têm uma base de prospectos, de potenciais clientes gigantesca que utiliza o WhatsApp. As mensagens, elas são lidas em menos de 5 minutos e tem uma taxa de abertura altíssima, de 98%. 75% dos consumidores preferem contactar uma empresa via mensagens, via WhatsApp, do que realizar uma chamada. E 70% das conversas resultam numa ação concreta do cliente. Então, compras, reservas, tudo isso tem impacto na vossa receita. Então, hoje, o que eu quero dizer com isso é que estar presente no WhatsApp já não é apenas uma opção, é uma necessidade para os negócios. E, bom, claro, a gestão dessas mensagens, como também a gestão das avaliações, ela traz uma série de desafios, mas também traz uma série de oportunidades. E agora a Silvi vai contar um pouco mais para vocês sobre quais são esses desafios e também como que a IA ajuda a ultrapassá-los hoje. Pois, Silvi. Obrigado, Alfredo. Efetivamente, esses dados são muito interessantes e muito relevantes. E podemos dizer é que, digamos, é tudo muito promissor. Mas há um detalhe que muitas vezes esquecemos. Não sei se vão adivinhar qual é, mas é muito simples. É preciso responder às mensagens. Simplesmente. Mas pela nossa experiência com as mensagens, o tempo médio de resposta das marcas ainda ronda a 9 horas. 9 horas. Imagina o que acontece nesse tempo. O cliente já foi procurar outra marca. E é por isso que na Partout falamos muito de speed to lead, ou então quer dizer a rapidez com que respondemos a um novo contacto. Há alguns estudos que existam, como a Harvard Business Review, por exemplo, lançou um estudo que dizia que responder dentro de 1 hora aumenta 7 vezes a probabilidade de qualificar um lead. Temos também o MIT, por exemplo, que ele diz que se deixarmos passar mais de 10 minutos, as hipóteses de contacto e conversão caem a pica. Ou seja, finalmente, para resumir, há um dado essencial, é que cada minuto conta. Por isso, quanto mais rápido respondermos, maior é a probabilidade de transformar um simples interesse no verdadeiro cliente. É por isso que é fundamental definir as SLAs claras, ok? Sei lá, por exemplo, respostas no WhatsApp em 5 ou 10 minutos. Por exemplo, também ter um fallback automático, graças a agentes de IA, de inteligência artificial. Para quê? Para pedidos fora de horas, por exemplo, para nunca finalmente perder mais oportunidades. E na slide que vou agora mostrar é que depois disso tudo, que a gente já vimos, há uma coisa finalmente que se torna muito clara, é que a automatização é mesmo necessária. Hoje, digamos que já não faz sentido perder tempo a responder manualmente a cada mensagem, quando podemos, por exemplo, ter processo inteligente a trabalhar por nós. E é precisamente por isso que trabalhamos em duas frentes na Partout. A primeira é centralizar todos os canais de mensagem, que seja WhatsApp, Facebook, Instagram, o WeChat, por exemplo, da Partout, tudo centralizado num único sítio, ok? E nós enviamos também notificações que são úteis tanto para as marcas, mas também para os pontos de venda. A segunda frente, mais abaixo, é automatizar o máximo possível com o JIM, o nosso agente do IA. O JIM vai recolher automaticamente os dados do cliente, o tipo de interesse e diretamente no chat. Quer dizer que, quando alguém escreve,
o sistema Gym, o nosso sistema, já identifica o pedido, guarda a informação e prepara tudo para uma resposta que seja rápida e personalizada. E daqui a pouco podemos ver como funciona isso na plataforma para que sejam um bocadinho mais concretos para vocês. Só que antes de continuar, temos mais uma sondagem, porque também é importante de ver como vocês podem reagir com isso tudo. E a sondagem que nós queremos pedir é que já utilizem, por exemplo, a inteligência artificial, uma IA, para gerir a sua comunicação ou mensagens, por exemplo. Vamos deixar algum tempo para poder responder sim ou então ainda não. Ok, já temos alguma resposta. Muita gente já utiliza a IA. Alguns também querem, mas não sabem potenciá-la exatamente, mas a maioria já efetivamente podem também utilizar a IA. É um bocadinho metade, metade. É interessante de ver como cada um pode utilizar no dia a dia e no aspecto business. Portanto, nesta parte, na slide depois, o que é que significa hoje, por exemplo, ter uma forte presença online? Significa que recebemos mensagens em todo o lado, ok? Recebemos mensagem em todo o lado, que seja do WhatsApp, do Instagram, da Facebook também, do chat, do seu site, se tiverem. E sobre o quê? Perguntas sobre horários, orçamento, marcações, disponibilidade. Essas perguntas diárias que podem receber são centenas, finalmente, de quê? De mensagens que recebem por dia, que vêm de canais completamente diferentes. E gerir tudo isto manualmente é simplesmente impossível. E, portanto, cada mensagem que fica sem resposta é uma oportunidade perdida, é o que a gente já vimos antes. E muitas vezes, não só, mas muitas vezes também um risco de avaliação negativa. E isso para a imagem de marca não é muito bom. Portanto, é aqui que entra o agente do IA, o nosso Jim, o nosso amigo Jim, e as vantagens dessa ferramenta que nós propomos, por exemplo. Com o agente da IA, com o Jim, o que é que conseguimos? Conseguimos responder em segundos às perguntas mais frequentes, conseguimos estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo fora de horas, conseguimos usar dados de contexto como histórico, compras, por exemplo, para dar respostas mais direcionadas a cada cliente e se a IA, por exemplo, não souber responder, porque também acontece, transfere automaticamente para um colega humano. Além disso, também é um detalhe, mas também é importante, o nosso agente filtra, por exemplo, o spam, os emojis e aquelas mensagens vazias, para que finalmente as equipas se concentrem apenas realmente no que conta e no que importa. Outra vantagem também importante com a Jim é que reconhece a língua do utilizador e responde em mais de 40 idiomas. Já não é mau. Portanto, a mensagem-chave dessa slide é automatizar, digamos, já não é um nice to have, como a gente diz, mas é mais uma necessidade. Ora, uma necessidade finalmente para não perder oportunidades de relação com o seu cliente e de venda, sobretudo. Portanto, disto isto, a pergunta que fica é como é que isto funciona na prática, finalmente? Como é que isto funciona? Temos aqui um pequeno vídeo que vamos lançar e que vai pôr em ação o nosso Jim para mostrar a solução.
filme. Eu adoro esse vídeo, eu já acho que eu assisti ele umas 10 vezes. Mas, sim, enfim, aqui nós temos, então, o coração da nossa solução, que é o Jim. O Jim é o nosso assistente de, como vocês puderam notar, o nosso assistente de inteligência artificial da Partu. E o Jim atua nas 3 frentes fundamentais que nós vimos ao longo desse webinar. Então, primeiramente, ele ajuda na gestão e também na otimização da visibilidade. Ele ajuda a manter não só coerentes, mas também atualizados os horários, as moradas, as fotos, as avaliações nos canais que alimentam a IA, para que os vossos pontos de venda apareçam onde realmente importa. Ele também ajuda na gestão da reputação e na análise da voz do cliente. Então, ele gera respostas personalizadas, multilíngues, ajuda a traduzir as avaliações, e tudo isso respeitando, obviamente, o tom da marca, também reduzindo drasticamente os tempos de resposta, os tempos operativos, né? E, por fim, ele cria também análise de sentimento por temáticas, como nós pudemos observar. Para terminar, o Jim também ajuda no aumento das conversões através da captura de leads, a partir das mensagens. Ele transforma as interações, os chats com os clientes em ações concretas, em marcações, em pedidos, em leads qualificados, com as respostas imediatas em todos os canais e 24 horas por dia, como a Silvia mencionou. Mas agora, e tudo isso aqui, a gente assistiu um vídeo, a gente viu toda a teoria, mas eu gostaria de mostrar agora como isso funciona dentro da plataforma. Então, deixa eu partilhar meu ecrã aqui e a gente já vê tudo isso. Aqui, perfeito. Então, como nós mencionamos, o Jim ajuda primeiramente na gestão e na otimização da visibilidade. Muitos de vocês já estão familiarizados com essa interface. Essa é a nossa homepage, né, da Partu, a nossa página de início aqui. E como que o Jim ajuda, então, na gestão e na otimização da visibilidade? Bom, primeiramente, o Jim, ele identifica quando novos feriados estão se aproximando e quando as suas fotos estão desatualizadas, e ele te dá aqui um reminder de tarefas a executar hoje. Então, na própria homepage, você já tem uma sinalização aqui, um alerta de que existem ações a realizar para otimizar as vossas fichas e poder melhorar a vossa visibilidade online, né? Então, aqui no caso das fotos, por exemplo, o Jim nos alertou que algumas das nossas fotos estão desatualizadas para uma seleção de estabelecimentos. E nós vemos que aqui, ao clicar em adicionar fotos, nós somos levados imediatamente para uma seleção aqui de estabelecimentos dentro da plataforma, cujo Jim identificou que as fotos estavam desatualizadas desde um tempo. Então, o Jim está sinalizando para a gente, olha, aqui seria bom vocês atualizarem essas fotos para melhorar a vossa visibilidade. E aí, de maneira muito fácil, a gente pode fazer um carregamento massivo dessas fotos. Então, aqui clicando, a gente vê que tem um banner que aparece para nós abaixo, ao centro do ecrã. E ao clicar em editar, nós somos levados até essa interface, onde nós podemos adicionar uma foto a toda aquela seleção de estabelecimentos que nós identificamos, cujas fotos estavam desatualizadas. Então, aqui nós adicionamos essa foto, e ao clicarmos em guardar, nós vemos aqui que o nosso nível de preenchimento global das fichas, o nosso nível de preenchimento médio, ele passou de 50% a 81%, pelo simples fato de termos atualizado. Então, nós atualizamos as nossas fichas, as informações estão mais em dia, elas são mais relevantes, e quanto mais relevantes, mais atualizadas as informações, melhor a nossa visibilidade. Então, nesse sentido, o Jim ajuda a gente a estar sempre on top of the game, sempre estar em dia com as nossas informações. Então, essa é a primeira parte, a parte de visibilidade, como o Jim nos ajuda. Na parte de gestão da visibilidade nos algoritmos de inteligência artificial, então no ChatGPT, no Gemini, o Jim também transmite essa informação a esses algoritmos de pesquisa generativa. E como é que ele alimenta isso? Então, muitos dos nossos clientes hoje, eles optam por conectar o seu Store Locator à Partu, e essa informação é transmitida ao Store Locator, então ela está sempre em dia, sempre atualizada, cada vez que existe uma atualização de foto, ou uma atualização de resposta às avaliações, ou um post que é realizado dentro da Partu, os nossos clientes sincronizam via a nossa API, que é gratuita, com o seu Store Locator, para que essa informação seja sempre em dia no Store Locator.
E, como a Silvia mencionou, o Store Locator é a fonte principal de alimentação desses algoritmos de IA. Então, o ChatGPT utiliza a informação que ele identifica no Store Locator para posicionar e para ranquear e destacar os negócios dentro da sua interface. Então, é uma maneira da gente manter essa visibilidade nos algoritmos, é conectando justamente a Partu ao Store Locator, para nós melhorarmos a nossa visibilidade. Outro quesito, então, que o Jim ajuda a melhorar é na gestão da reputação. E ele faz isso de dois modos. Então, primeiro, na parte mais operacional, o Jim ajuda a absorver o volume elevado de avaliações com ferramentas que transformam o processo mais eficaz, mais eficiente. Então, a primeira delas é com as sugestões de resposta por inteligência artificial. Nós podemos aqui optar por, aqui nós recebemos uma avaliação, então, numa língua estrangeira. Primeiramente, o Jim vai vir traduzir essa avaliação para nós entendermos o que o cliente está dizendo sobre a sua experiência. Depois, nós podemos responder com a inteligência artificial, então, responder com o Jim. O Jim vai dar uma sugestão de resposta a essa avaliação na língua do comentário, e nós podemos também optar por traduzir essa sugestão para entendermos o que essa sugestão quer dizer, antes de validá-la e enviá-la ao cliente. Então, nós vemos aqui que é um processo que leva segundos, em contraste com uma resposta manual que levaria, se nós tivéssemos que analisar todo o contexto da avaliação a um tempo muito mais elevado, né? Então, o Jim ajuda a absorver essa carga de trabalho operacional para as equipas, e assim as equipas podem focar em atividades que sejam mais impactantes, que tragam mais valor no dia a dia. Então, essa é a parte mais operacional. A parte que também é interessante é na parte mais analítica. Então, o Jim, através do nosso algoritmo de inteligência artificial aqui na Partu, ele ajuda a entender a voz do cliente. E como é que ele faz isso? Então, nós aqui, essa seção de configurações da plataforma, nós, do nosso lado, definimos quais temas nós gostaríamos de analisar e que a inteligência artificial etiquete nos comentários. E a partir daí, então, aqui aqui, Alfredo, quero identificar a acessibilidade, o que os clientes dizem sobre a acessibilidade dos nossos estabelecimentos, o que os clientes dizem sobre a sua experiência, sobre a limpeza, o profissionalismo das nossas equipes, sobre o preço também, a higiene dos locais. Então, eu quero que a IA etiquete tudo isso para mim e que ela me forneça um relatório. Então, eu clico aqui, eu defino meus temas, eu clico em salvar e analisar, e a gente vê que duas coisas vão acontecer. A primeira delas, todos os comentários dos últimos 24 meses vão ser retroativamente etiquetados. Então, para a gente já partir com uma base sólida de informações, uma base que seja significativa de avaliações, para entender a voz dos clientes. E, a partir daí, também, os novos comentários que vão entrando serão etiquetados automaticamente, de acordo com os temas que nós definimos, pela inteligência artificial. E a partir desse momento, duas novas coisas vão acontecer. A primeira delas é que o regrupado dessas etiquetas vai ser apresentado, vai ser exibido dentro da plataforma nessa matriz que vocês veem aqui, que é a matriz SWOT, a famosa matriz SWOT, né, de análise das oportunidades, forças, ameaças e as fraquezas, os eixos de melhoria. Vocês vão ter uma visão muito regrupada, muito simples, muito sintética dos temas principais que são evocados pelos vossos clientes. Então, a gente vê aqui que os clientes dizem sobre contrato. Nós temos 384 relatos sobre esse tema, com uma nota média de 4,7. E a vantagem de termos essa visão global do nosso business, do que dizem os nossos clientes, é que, primeiramente, os eixos de melhoria identificados, nós podemos traçar planos de ação para melhorar, simplesmente. E com as forças identificadas, nós podemos destacá-las nas nossas campanhas de marketing também. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer uma vez que os comentários forem etiquetados automaticamente. E a segunda delas, que é uma novidade que nós lançamos no início do mês, é que nós teremos também uma análise semântica das avaliações. Então, com esses mesmos temas que foram identificados, nós teremos aqui em mais detalhes um resumo qualitativo sobre o que dizem os clientes. Então, nós vemos aqui apresentada nessa interface
os 3 pontos fortes principais, que foram etiquetados, e para cada um deles nós temos um resumo qualitativo. Então nós vemos aqui, em termos de profissionalismo, o subtema é trabalho sério. Então, o que dizem os clientes sobre o trabalho da nossa equipa? Nós temos um resumo qualitativo aqui. Então, muitos clientes reconhecem a seriedade do trabalho, o profissionalismo das equipas, e também temos extratos aqui, verbatim, diretos dos comentários em si, que nos permitem entender exatamente o que dizem os clientes. Então, tudo isso, o Jim ajuda a gente a entender a voz dos clientes, entender melhor os nossos clientes e melhorar os nossos serviços, melhorar os nossos negócios. E, por fim, então, o Jim, como eu mencionei, ajuda também no aumento, no tratamento das conversas, então, nas interações com os clientes, e também ajuda nas conversões. No primeiro quesito, que é o tratamento das conversas com os clientes, a gente vê aqui um exemplo, nós configuramos aqui, então, Partu Veículos, como que eu posso ajudar? E de forma muito natural, o Jim vai responder às dúvidas dos clientes e vai tentar converter esse lead para que ele consuma os nossos produtos, os nossos serviços. Aqui, ele orienta o cliente, vocês notam, fazer marcação para um test drive no sábado. E o que é muito legal dessa ferramenta do Jim é que ele não apenas interage com os clientes, mas ele transmite, redireciona através do processo que a gente chama aqui na parte de local routing. Ele redireciona a conversa, uma vez que o lead for identificado, que ele for qualificado, ele redireciona essa conversa sem que o cliente se note, sem que o cliente perceba, behind the scenes, ele redireciona essa conversa para o estabelecimento mais próximo e mais suscetível de responder à necessidade do cliente. Então, aqui a gente vê um exemplo onde aconteceu isso. Aqui é um exemplo do caso de uma loja de reparação de bicicletas, onde o cliente aqui fala, ele entra em contato através da ficha do Google com a marca. Olá, entrei em contato por e-mail para saber se a minha bicicleta já foi reparada. E aí, behind the scenes, sem que o cliente perceba, essa conversa foi redirecionada ao estabelecimento, Bike Hub, em Paris, o cliente recebe uma resposta diretamente do local, do estabelecimento local, dizendo que sim, que a sua bicicleta está pronta e que ele pode ir buscá-la no mesmo dia. Então, essa é a parte da gestão das interações com os clientes. E na parte também de conversão de leads, o Jim ajuda a captar as informações essenciais e transmiti-las através de conexão, mais uma vez, via API, com CRMs. Muitos dos nossos clientes fazem isso também, eles conectam o seu CRM com a plataforma Partu, esse apartado das mensagens, para que esses leads sejam automaticamente registrados dentro do CRM deles, e que as equipes de sales, as equipes de venda, tenham acesso a essa informação e possam dar seguimento a esse processo de qualificação de leads e de conversão desses leads. Então, a gente vê aqui que essas informações essenciais, elas são as informações que são recolhidas e que são depois reportadas dentro do CRM do cliente. Elas foram identificadas pelo Jim e elas são transmitidas automaticamente e sincronizadas com o CRM do cliente. E é isso, é basicamente essa a essência do Jim, a essência do coração da nossa ferramenta, da nossa solução, o Jim, assistente de inteligência artificial da Partu. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras o que o Jim faz, eu diria que ele une a otimização da visibilidade, ele une a gestão da reputação, a extração e análise de insights, e também as conversões num único fluxo, que é mensurável, e ele atua como um ator de crescimento para os pontos de venda. E agora a Sylvie vai vos apresentar um dos casos de sucesso recentes do Jim com um dos nossos clientes. Força, Sylvie. Obrigada, Alfredo. Obrigada pela demo. Acho que mostra bem o potencial do Jim e também como a plataforma é super intuitiva e também fácil de usar. Obrigada. Então, aqui, depois da teoria, vemos um caso concreto de um use case, de um cliente, que é a Caixa Converter da Bélgica. Aqui temos. Antes do Jim, recebiam milhares de mensagens por ano. E muitas delas com perguntas simples, mas repetitivas. E que demoravam tempo a responder. Resultado, menos tempo para os clientes dentro da loja. Com o Jim tudo mudou, quer dizer que até 80%
das conversas são agora totalmente automatizadas. Milhares de horas são poupadas também todos os anos, já que, para lembrar, demoravam muito tempo a responder a esse volume de mensagem, o que quer dizer que hoje é cerca de 70% dessas conversas que são automatizadas que têm intenção de compra. É um destaque que nos deu o cliente. Que seja que, com esses dados e o use case desse cliente, nunca mais houve lead de perdidos. E como diz o responsável de marketing da Bélgica, em relação efetivamente ao Jimmy e à IA que nós temos, hoje podemos dedicar-nos realmente ao que conta, a saber aconselhar os clientes e vender mais. E é, desde o início deste webinário, exatamente isso o ponto que defendemos. A mais da Cash Converter, temos também o Carglass, que é outro use case que a gente quis mostrar, que é um segundo caso que toda a gente conhece, Carglass, que é o líder nas reparações de vidros automóveis. E o principal desafio era, claro, as avaliações online. Centenas de feedback por lojas, muitas vezes em línguas diferentes, e em média também, cada resposta manual demorava cerca de 3 minutos. Com o Jim, tudo ficou muito mais simples. Como viram na demo do Alfredo, uma resposta sugerida por IA demora agora apenas 30 segundos. O que quer dizer? Quer dizer que foram poupadas mais de 40 mil horas de trabalho. 40 mil. E a poupança estimada ultrapassa 1 milhão de euros. Portanto, o mais interessante é isto. É que 97% dos responsáveis aprovam diretamente as respostas sugeridas pelo agente da IA, o Jim. Porquê? Tal também como explicou o Alfredo, são personalizadas, são coerentes e fáceis de adaptar. A responsável marketing da equipa da Carglass resumiu a ferramenta com essa palavra, que eu acho que é uma frase que diz tudo, que é: a ferramenta é fácil de usar, as táticas são claras e ajudam-nos a gerir da melhor forma a nossa reputação. E também acrescentou algo que acho também interessante, que é que a IA não substitui o juízo humano, mas amplifica-o. Eu acho também que esta frase diz tudo. Portanto, vimos agora como esses use cases foram sucessos, e agora deixo a palavra ao Alfredo para dar seguimento. Sim, exatamente. Então aqui nós deixamos, vocês poderão baixar aqui e descarregar esse livro branco aqui, vai aparecer um banner na tela, sobre como, exatamente, é um resumo de tudo que a gente falou. Obviamente a gente não pode entrar em todos os detalhes, mas aqui vocês têm resumido e também em muito mais detalhes dentro desse white paper, tudo que a gente discutiu sobre o impacto da IA, o papel da IA e como vocês podem melhorar a vossa visibilidade, a gestão da vossa reputação, e a gestão das vossas conversas e melhorar a vossa conversão com a utilização da IA. Vai tudo dentro desse white paper. Então, vocês têm a oportunidade de descarregá-lo agora na tela de vocês. E, pessoal, é isso, pessoal. Nós chegamos à conclusão do nosso webinar. Se vocês, para quem ainda não conhece a Partour, a nossa missão aqui é oferecer uma plataforma tudo em um, que é simples, que é colaborativa e também que ajude as empresas a otimizar a visibilidade online, a atrair mais clientes e também a aumentar as conversões através das suas lojas físicas. Eu quero deixar vocês com 3 sugestões sobre as quais vocês vão poder se apoiar com os nossos consultores para começarem já amanhã. Nós podemos fazer junto uma auditoria das fichas Google e do Store Locator para verificar se os dados estão completos, coerentes e bem estruturados. Podemos também criar juntos uma base de lojas sobre a qual lançar soluções de messaging e o Jim. E também nós fazemos uma análise da reputação para percebermos os temas mais mencionados e mostramos como o Jim pode ajudar na gestão das operações de vocês. Então, obviamente, se tiverem alguma pergunta em aberto, vocês não hesitem, por favor, em contactar-nos, entrar em contato. Nós podemos marcar uma reunião mais específica para discutir os vossos temas em particular.
E é isso, obrigado pela atenção. Acho que agora nós podemos, então, passar o palco a vocês com as vossas perguntas. Vocês podem colocá-las aqui na seção de perguntas ao canto direito inferior do ecrã, e nós teremos o prazer de respondê-las. Muito obrigado. Muito obrigada. E não hesita a pedir se querem uma reunião privada no chat. Bom, aparentemente foi tudo muito claro, fomos muito claros, Alfredo. Tudo foi muito esclarecido. É o que nos estão a confirmar. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês pela participação. Sim, Perfeito. Obrigado, Vasco, obrigada. também. Célia, Brigitte, prazer. Catarina, um bom dia. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pelos comentários positivos e pelo interesse. Obrigado, Anushka. Ana, obrigada. Catarina, Obrigado, Pedro, também. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado, Patrícia. Nos alegra muito. É o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu feedback. Muito importante ter esse feedback também. sim, Isabel, não hesite, exatamente. Pode pôr o e-mail e podemos arranjar efetivamente uma reunião privada para uma demo da solução. Sim, obrigada a todos. Sim, obrigada. Sim, obrigada, Célia. O objetivo era isso, era mesmo informar toda a gente com o máximo de informação, de prática sobre a ferramenta e o potencial que pode ter para cada um de vocês. Perfeito, então, pessoal. Acho que podemos concluir aqui, então, o webinar. Muito obrigado mais uma vez e espero que nós conversemos em breve. Tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigada, um bom dia para todos.